Apocalipse, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e sofreste com paciência, e por amor do meu nome trabalhaste e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, virei a ti e moverei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Mas tens isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para serdes tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. E ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço as tuas obras e onde habitas. Ali está o trono de Satanás. E conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, nos dias em que Antipas foi o meu fiel testemunho, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra ti, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a pôr tropeço diante dos filhos de Israel, a comerem coisas sacrificadas a ídolos e a cometerem fornicação. Assim tens também os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, e se não, virei a ti brevemente, e against eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, que ninguém sabe, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e cujos pés são semelhantes ao latão fino. Conheço as tuas obras, e caridade, e serviço, e fé, e a tua paciência, e as tuas obras, e as últimas são mais que as primeiras. Tenho, porém, algumas coisas contra ti, que deixas aquela mulher Jezabel, que diz ser profetisa, ensinar e seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que a lançarei num leito, e os que com ela adulterarem em grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e matarei os seus filhos com morte. E todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinho os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E a vós outros digo, e aos mais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e que não conheceram o que chamam as profundezas de Satanás, não porei sobre vós outro peso, mas o que tendes, guardai-o até que eu venha. E ao que vencer, e ao que guardar as minhas obras até ao fim, dar-lhe-ei poder sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, e como vasos de oleiro serão quebradas, como eu também recebi poder de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.